Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e eu quero convidar a todos a abrirem comigo em 3 textos iniciais. Queremos começar hoje a falar acerca de Cristo Jesus enquanto o caminho. Queremos apresentar o aspecto judicial da obra de redenção de Cristo, não é? Quero que os irmãos abram inicialmente a Escritura no Evangelho de João, capítulo 14. Os irmãos também podem abrir a Escritura no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. E também podem abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Queridos, vamos ler um por um, né? Vamos ler primeiramente João, capítulo 14, a partir do versículo 1. O contexto aqui é um contexto em que os discípulos de Cristo estavam muito entristecidos, angustiados. Isso em razão do momento em que Cristo manifesta, mediante o seu falar, e até mesmo no seu semblante, o momento que ele iria sofrer a morte na cruz do Calvário. Porque a expectativa dos discípulos de Cristo era que ele fosse o Messias, e a visão, portanto, que eles tinham do Messias, de acordo com a leitura que eles faziam do Antigo Testamento, é que o Messias haveria de vir para libertar o seu povo Israel das mãos dos inimigos. Quando nós lemos o Antigo Testamento, se vocês lerem com atenção, sobretudo a partir ali de Abraão, há uma promessa de que Israel habitaria uma terra, né? Deus daria uma terra para aquele povo e que eles seriam uma nação eleita, uma nação separada, uma nação santa, uma nação exclusiva, inclusive, né? Uma nação exclusiva de Deus em detrimento a todas as demais nações. Daí você vai perceber que toda a história do povo de Israel é uma história em que Israel se coloca em relação às demais nações como sendo uma nação preferida de Deus em detrimento às outras nações. O que consiste num grande equívoco, porque na verdade Deus escolheu, sim, Abraão, Isaac, Jacó, para desses patriarcas constituir uma nação, mas essa nação era para ser uma nação de sacerdotes. O que implica ser uma nação de sacerdotes? Que seria uma nação para servir aos homens, às demais nações, para conduzir os demais homens a Deus. O papel do sacerdote não é este, de conduzir os homens a Deus? Quando nós lemos lá a história dos sacerdotes, quando Deus separa ali os filhos de Arão para serem os sacerdotes, eles não representavam o povo de Israel em relação a Deus? Então, se a nação de Israel seria uma nação de sacerdotes, implicava que eles foram uma nação escolhida para conduzir o restante das nações a Deus. Isso é tão verdade que a própria Escritura diz, né? Deus falando para Abraão: em ti serão abençoadas quantas famílias? De onde? Todas as famílias da terra. Em outras palavras, Israel seria ou deveria exercer um papel para ser uma bênção para as demais nações. Mas eles não compreenderam a sua própria história, se orgulharam, tanto é que eles traziam na carne o sinal da circuncisão, que fez com que eles tinham aquilo como um grande orgulho. Ou seja, se eles tinham a marca na carne da circuncisão, então eles tinham como se fosse a garantia. Se não tivesse a marca, no caso dos gentios, que não tinham a circuncisão, então estavam fora das promessas de Deus. De maneira então que os judeus, com o tempo, e ao longo da sua história, das suas lutas, das suas batalhas, né? Israel viveu toda a sua história com muitas batalhas contra as nações, contra os inimigos, a começar ali pelo Egito, depois por toda a terra de Canaã, depois a Síria, Babilônia,
Ou seja, toda a história era uma história de batalha. Então, os judeus tinham uma expectativa e uma esperança messiânica. O Messias virá para nos salvar dos nossos inimigos.